Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e de Atualidades e nós estaremos com você agora fazendo um aulão completo aí a respeito do impeachment, do processo de impedimento da presidente Dilma Rousseff. Para a gente fazer, então, essa análise, nós construímos a nossa aula baseando lá, primeiro, para a gente tentar entender o que é o processo de impeachment, o que é o crime de responsabilidade. Vamos falar para você a respeito do impedimento do presidente Fernando Collor de Mello. Depois vamos falar do que a Dilma foi acusada e da sua defesa. Teremos oportunidade aí de falar das condições macroeconômicas e políticas que acabaram ocasionando esse impeachment. E no final nós vamos falar lá um pouquinho a respeito do início do governo Temer e no finalzinho nós vamos pegar lá uma série de questões que já foram motivo de concurso agora em 2015 e 2016, falando a respeito do tema. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar do nosso primeiro tópico, que é a gente tentar entender o que é o impeachment. O impeachment, pessoal, ele foi observado pela primeira vez lá no século XIV, mais ou menos lá em 1376, na Inglaterra, e foi um processo de impedimento, ou seja, de retirada do ocupante do poder pela via democrática, nesse caso, né, na Inglaterra, o afastamento de um lorde que ocupava lá o cargo de primeiro-ministro, e nós sabemos que esse impedimento está previsto em lei. No caso do Brasil, o impeachment ou impedimento é quando o presidente da República ele atenta contra as instituições democráticas, atenta contra a Constituição, contra a lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias ou o plano plurianual, enfim, né, quando de alguma forma ele atenta contra o Estado democrático. Então, impedimento é o processo de afastamento do ocupante do poder pela via democrática, quando este ocupante do poder comete algum crime que fere o Estado democrático de direito. Entendido aqui como Estado democrático de direito, aquele que é ordenado por uma Constituição, portanto, o atentado à Constituição, o atentado, né, à isonomia e à independência dos três poderes, o atentado à lei orçamentária anual e à lei de diretrizes orçamentárias e crimes assemelhados. Nós sabemos que no Brasil, o impedimento, além de ter a penalidade da retirada do ocupante do poder, previsto na Constituição, ele garante também a inelegibilidade desse ocupante do poder por 8 anos. Então, pessoal, né, vamos revisar aqui o nosso conceito de impedimento. Então, o que nós dissemos até agora, né? Que impeachment é lá um termo, né, de origem inglesa para significar, né, o impedimento, ou seja, o afastamento do ocupante do poder aplicado a um chefe de Estado para afastá-lo do seu cargo. Qual foi a primeira vez que nós observamos isso na história? Lá no século XIV. Então, né, ele apareceu pela primeira vez na segunda metade, né, do século XIV, no finalzinho lá, né, da Idade Média, quando em 1376 o Lorde Latimer foi afastado pela Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns é o equivalente àquilo que nós temos no Brasil de Câmara dos Deputados e, portanto, representa a população. Então, em 1376, o Lorde Latimer foi alvo de um processo, né, na Câmara dos Comuns, o parlamento inglês, o que se configurou como o primeiro processo de impeachment no mundo. Esse mesmo parlamento inglês vai ser aquele que vai dar o início do ordenamento jurídico com as motivações, a penalidade e o processo pela qual o impedimento é realizado. Então a gente sabe que embora, né, nós tenhamos uma modificação do sistema de impedimento dependendo das constituições dos países, o modelo segue mais ou menos aquele paradigma que fora criado pela Câmara dos Comuns, que define lá, né, o rito, as condições e a penalidade a qual está sujeito o ocupante do poder. E sendo assim, né,
a gente vai poder perceber que essa tradição inglesa, né, ela será trazida basicamente por uma cultura anglo-saxã e será aplicada, inclusive, nos Estados Unidos, quando lá na década de 1970, o presidente Nixon foi envolvido num escândalo chamado Watergate, né? Onde partidários do seu partido, né, a seu comando, haviam invadido, né, o escritório do grupo democrata, lembrando que Richard Nixon, né, era republicano, ele invade o escritório, né, do grupo opositor, que é o grupo democrata, plantando provas lá que foram, obviamente, incriminadoras para os democratas, mas das quais os democratas, obviamente, eram inocentes, porque aqueles crimes não haviam sido praticados por eles, e sim praticados pelo Partido Republicano, a mando do Nixon, para tentar incriminar, né, o grupo democrata. E aí nós vamos perceber, então, que os Estados Unidos foi um dos primeiros países a incluir o impeachment no seu ordenamento jurídico, né? E que na década de 1970, o presidente Richard Nixon, né, foi afastado do cargo em razão do escândalo do Watergate, repito, né, quando o escândalo lá, membros do Partido Republicano, sob o comando direto de Nixon, haviam implantado uma série de supostos crimes na sede do Partido Democrata, que fora invadido para tentar incriminar o Partido Democrata e assim viabilizar a sua própria reeleição. A gente sabe que isso foi descoberto e o presidente então recebe o processo do impedimento. No Brasil, nós só tivemos um único caso de impedimento que fora realizado lá contra o ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. E sendo assim, a gente precisa entender como é que se deu o processo do Collor. Primeiro é importante você lembrar que no Collor o Brasil era uma democracia muito recente. Lembrando que de 1964 até 1984, o Brasil viveu uma ditadura comandada pelos militares. Em 1984, houve uma grande campanha nacional pelas diretas já que a Constituição brasileira de 67 e de 69, do regime militar, previa a eleição indireta para presidente. Nós tínhamos então um deputado do antigo MDB, Movimento do Democrático Brasileiro, atual PMDB, o deputado Dante de Oliveira, que apresenta uma emenda constitucional para que nós tivéssemos, em janeiro de 1985, eleições diretas para presidente no Brasil. A gente sabe que o Congresso era comandado pelos militares, e os militares não queriam a volta da eleição direta imediatamente em 1985. Resultado, nós tivemos lá que a emenda não passa no Congresso. Em janeiro de 85, nós temos uma eleição indireta, só que agora com os militares afastados do poder. Nós temos lá um candidato do PMDB, que era o senhor Tancredo Neves, tendo como vice José Sarney, e do outro lado nós tínhamos o candidato, né, do partido, do governo, que era aliado aos militares, o senhor Paulo Maluf, pelo PDS. Surpreendentemente, o mesmo parlamento, né, que rejeita, né, lá as diretas vai eleger maciçamente Tancredo Neves presidente. Um dia antes da posse, Tancredo Neves baixa ao Hospital de Base de Brasília, com dores abdominais, interinamente assume José Sarney. Pouco tempo depois, infelizmente, Tancredo Neves falece, e José Sarney será então o primeiro presidente civil pós-regime militar eleito por eleição indireta. Nós sabemos que o governo de Sarney foi marcado por um quadro de hiperinflação, quase hiperinflação, aumento da taxa de desemprego, queda da atividade econômica, sucateamento do parque industrial, sucateamento da infraestrutura básica e produtiva brasileira, perda de produtividade, e nós havíamos tentado colocar lá vários planos macroeconômicos que não foram bem sucedidos, como, por exemplo, o Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser, né, o Plano de Maílson na Nóbrega e por aí vai.
Dentro desse quadro, então, em 1989, o Brasil se preparava para ter a primeira eleição direta para presidente após regime militar. E aí, nós tínhamos uma campanha polarizada entre dois grandes candidatos. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso super competitivo do TJ de São Paulo 2017? Então convido vocês a acessarem lacconcurso.com.br, que eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um investimento certeiro na sua vida. Garanto para vocês, se vocês assistirem todas as nossas videoaulas, seguir a nossa sequência de aulas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que lá no dia 2 de julho de 2017, no dia da prova do TJ, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo e vai lembrar do LAC durante as 5 horas de prova. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês. Pode se matricular sem medo de ser feliz. A nossa escola já está no ar há 8 anos e eu tenho certeza que nós vamos proporcionar uma grande preparação para o seu concurso, o concurso da sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.